Tá bom, vamos começar aqui a aula. Nós estamos na aula 9 e nessa aula 9 a gente vai falar sobre a complexidade, análise de complexidade, notação Big O e tudo mais, certo? A gente viu isso aqui na aula passada. Eu estou colocando aqui a fórmula que a gente viu na aula passada. Eu acho que na aula passada a gente usou n em vez de x, mas não faz diferença, né? Só renomear a variável. Tipo assim, quando você pega o trabalho de algum colega e só muda o nome da variável, é basicamente isso que eu fiz aqui, certo? E aqui nós temos a definição que você fala que o f de x está no g de x, no O do g de x, se existir uma constante, ok? Aqui está errado, vamos arrumar. Se existir uma constante c, que tem que ser uma constante positiva, e uma constante x, tal que para todo x maior do que constante x0, para todo x maior do que x0, a gente tem que o f de x é menor do que o c de g de x. Então, é basicamente isso que a gente teria aqui nesse gráfico. Olha só, você tem as funções, a função f e essa função vermelha aqui que eu estou analisando, e eu quero saber, por exemplo, qual que é o comportamento assintótico dela, qual que é o comportamento máximo que eu posso esperar dessa função. Hoje talvez fique um pouco mais claro o que significa isso com alguns exemplos que eu vou tentar mostrar, tá? E aqui o que ele está fazendo? Ele está simplesmente falando que existe uma constante c, que é esse c de g de x aqui, quer dizer, a constante c vai fazer esse cara aqui escalar, e existe um ponto, que vai ser aqui o x0, a partir do qual o c de g de x vai ser sempre maior do que o f de x, ok? Então, é meio que você dizendo assim, olha, eu tenho vários detalhes na f, mas eu posso te garantir que ela não cresce mais do que a g de x. Ela é limitada a g de x por uma constante, tá bom? Tem uma constante que limita qual é a g de x. Eu tenho um conhecido que ele vive fazendo umas piadas assim, por exemplo, hoje tá quente, hein, cara, deve estar mais do que 20 graus. Aí você fala, pô, não, hoje deve estar uns 35. Você fala, 35 não é mais do que 20? Aí ele fala, putz, esse carro deve ser caro, hein? Esse carro deve custar aí mais de 10 mil reais. Aí você fala, não, ele custa 50 mil reais. Você fala, 50 não é mais do que 10. Então, dura você escutar isso durante várias vezes, é recorrente ele fazer esse tipo de piada. Mas na prática é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não está interessado exatamente no valor, a gente está interessado no limite ali. E a gente, se tiver acima daquele limite, no caso, se estiver abaixo daquele limite ali, a gente está ok, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma definição aqui também de outros dois carinhas, que são bem simples. Esses caras, a definição do Big O, ela é bem clássica, ela é bem comum de ser usada desse jeito, e esses dois caras já não é tão fácil assim, porque existe, por exemplo, uma definição alternativa para o ômega, uma definição alternativa para o θ. Eu vou mostrar aqui quais são as definições que a gente vai utilizar nessa disciplina que vai ser o suficiente. Da mesma forma que você quer saber qual que é o limite de como que uma função ela pode ser limitada no crescimento dela, por cima, eu gostaria de saber também desse crescimento por baixo. Então existe uma notação que é a notação do ômega. E a notação do ômega, ela é bem tranquila, porque você vai fazer o seguinte, olha, o f de x ele está no ômega do g de x, se o g de x está no O de f de x. Então, na verdade, o ômega, aqui deu errado, por quê? Ah, tá. Faltou os dólares, para dizer que é uma fórmula. Olha que diferença que faz, né? Olha só como fica bonitinho. Por isso que a gente está utilizando aqui por isso que a gente está utilizando o notebook, porque ele permite que eu faça isso, que eu possa escrever as fórmulas desse jeito aqui, tá bom? Então, na prática, qual é a definição do ômega? O ômega é o oposto do O. Quando você tem uma função que ela é O da outra, essa outra é ômega da anterior. Então, você pode imaginar, se você pegar e fizer colocar a definição do ômega na definição do O, você só vai ver que a única coisa que você faz é inverter os sinais. O que é maior vira menor, por exemplo. E o que é menor vira maior e acabou a história. Então, na verdade, esse carinha aqui vai ficar, o f é maior do que uma constante c, tá bom? Então, o ômega, ele serve como limite inferior de alguma coisa. Então, quando você fala que
alguma coisa é O de n ao quadrado, quer dizer que ele não cresce mais do que n ao quadrado. Não cresce mais rápido do que n ao quadrado. Quando você fala que uma coisa é ômega de n, por exemplo, você fala que ela não cresce menos do que n. Não vai crescer menos do que n, do que uma linear, certo? Então, enquanto que a O vai por cima, a ômega vai por baixo. E existe uma situação, que daí é o nosso terceiro caso ali, nossa terceira definição, que é o θ do f, desculpa, é o f de x está no θ do g de x, se ele estiver no O e estiver no ômega. Então, se eu tenho que f de g de x está no O de f de x está no O de g de x, falei errado ali, e o ômega, desculpa, e o f de x está no ômega de g de x. Ok, quer dizer que quando você tem que uma função, as duas funções, o f está no θ de g, significa que você sabe que o g ele limita tanto por cima, por uma constante, tanto por baixo, por uma constante. Então, na verdade, eles têm praticamente o mesmo comportamento. Quando você fala que alguma coisa é θ, quer dizer que você sabe exatamente qual é o comportamento daquilo lá. Ele se comporta como esse carinha aqui, exceto por alguma constante que você vai estar utilizando, tá bom? Então, essas três carinhas, eles andam junto. Você tem o O limitando por cima, o ômega limitando por baixo e o θ quando os dois coincidem. Quando você tem o O e o ômega iguais, e você pode falar que o f então é o θ dessa função, tá bom? A gente vai, vamos lá, nós vamos usar ainda, por enquanto, a gente vai utilizar o O por mais tempo, porque é o que a gente interessa. Lá para frente, quando a gente estiver terminando de falar dos métodos de ordenação, a gente vai falar um pouquinho sobre o ômega, porque o ômega ele vai dar uma notícia triste para a gente, que a gente chegou num ponto que a gente não consegue mais melhorar o método. O método chegou no limite, porque não dá para fazer com menos do que aquilo que a gente já obteve. Isso a gente vai atingir daqui a algumas aulas, tá bom? Então, dessa parte da aula, então, o que nós temos? Nós temos essa definição do O, que a gente já viu na aula passada, só estamos relembrando, a definição do ômega e a definição do θ. Eu vou parar a gravação.